Todos nós precisamos lidar com adversidades, algumas previstas e outras imprevistas. A questão é, como é que nos colocamos diante dessas adversidades? Que postura nós adotamos quando essas adversidades surgem, independente se são previstas ou imprevistas? Será que desanimamos já na primeira ou insistimos até atingir o nosso objetivo? Vale a pena refletirmos sobre como lidamos com as adversidades. Nós vamos ilustrar isso com uma situação que logo nós vamos nos identificar com ela. Uma filha, ela chega para o pai e começa a se queixar sobre a sua vida, como as coisas estavam difíceis para ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar, de combater. Parecia que assim que um problema estava resolvido, um outro surgia. E ela continuou desabafando, falando sobre todas as adversidades que estavam surgindo e reforçando já a determinação de desistir. O pai dela era um chefe de cozinha, levou até a cozinha dele, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas no fogo alto e logo as panelas começaram a ferver. Em uma panela ele colocou cenouras, em outra colocou ovos e na última pó de café. E deixou que tudo fervesse, não falou nada ali para a filha, enquanto ela continuava falando dos problemas. Chegou um momento que a filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Passaram-se ali cerca de 20 minutos, ele apagou o fogo, pescou as cenouras, colocou numa tigela, aí retirou os ovos, colocou também numa tigela, pegou o café com a concha e colocou em uma tigela. E agora ele se vira para a filha e pergunta: querida, o que você está vendo? A resposta dela foi óbvia. Eu estou vendo cenoura, ovos e café. Ele a trouxe um pouco mais para perto e pediu para ela experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu que ela pegasse um ovo e o quebrasse. Ela fez isso e depois que ela retirou a casca, verificou o que nós sabemos que ocorre. O ovo havia endurecido com a fervura. E finalmente ele lhe pediu para tomar um gole daquele café. E aí ela sorriu ao provar aquele aroma delicioso do café. Aí ele pergunta para ela, e ela pergunta, humildade, e o que isso significa, pai? E ele explicou que cada uma daquelas coisas, a cenoura, o ovo e o pó do café, haviam enfrentado a mesma adversidade, haviam enfrentado a água fervendo, mas que cada um havia reagido ou se postado de maneira diferente. A cenoura, antes da adversidade, antes da água fervente, era forte, firme e flexível. Mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornou frágil. Já os ovos eram frágeis, aquela casca fina protegia o líquido interior, casca fina que qualquer coisinha quebra, protegia o líquido interior,
mas depois de terem sido colocados na água fervendo, o seu interior se tornou mais rígido. No caso do pó do café, era incomparável. Depois que ele foi colocado na água fervente, ele havia mudado a água, e não a água ou a adversidade o mudou. E aí aquele pai faz a pergunta para a filha: qual deles é você? Quando a adversidade que você está enfrentando bate, você é a cenoura, o ovo ou o pó de café? E nós podemos realmente trazer essa mesma pergunta e reflexão para nós. Nós, né? Será que somos como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade murcha e se torna frágil, perde a força? Ou será que somos como o ovo, que começa com um coração maleável, uma pessoa até fácil de lidar, mas daí vem os problemas, as adversidades, e logo a pessoa se torna mais difícil, dura. Sua casca, ou seja, por fora, parece tudo certo, tudo normal, não, né? Não mudou nada, mas que por dentro nos tornamos amargo, obstinado, uma pessoa com coração e espírito inflexíveis, difíceis de lidar. Ou será que somos como o pó de café? Lembra? Ele muda a água fervente, a coisa que está trazendo a dor para conseguir o máximo de seu sabor, a 100 graus centígrados. Quanto mais quente estiver a água, mais gostoso se torna o café. E se formos como o pó de café, quando as coisas se tornarem piores, a gente se torna melhor e faz com que as coisas em torno de nós também se tornem melhores. Assim, nós queremos levar essa reflexão um pouco adiante, pensando não no que somos, a cenoura, o ovo ou o pó de café, mas no que queremos ser ou continuar sendo. Pensa um pouco mais sobre isso.